Segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-Zebude, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhe perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-Zebude, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultarem Baal-Zebude, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais, amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou que você desça daí. Elias respondeu: se eu sou o homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e seus soldados. No mesmo instante o fogo de Deus desceu e matou os oficiais e os seus soldados. Mais uma vez o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida desses 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi, junto com o oficial, falar com o rei e disse: o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiros para consultar em Baal-Zebude, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito, por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso o seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, num redemoinho. Elias saiu de Gilgal
junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram a Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar sobre isso. Aí Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não vou deixar. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu passaram perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado. Andando em terra seca, ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então, bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então, foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Desde que vamos procurar o seu mestre, talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum outro vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava, esperando-o. Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem? Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Então levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: que o Senhor Deus diz é isso: eu fiz essa água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura,
até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes de uma cidade saíram de uma cidade e começaram a caçoar, gritando assim: "Ô, seu careca, fora daqui!" Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então, 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Segundo livro de Reis, capítulo 3. No ano 18 do reinado de Josafá, de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nabate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros, e todos os anos entregava como imposto o rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneirinhos. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente da Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jordão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias até a água. Então a água acabou, não havia água nem para os homens nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou os 3, ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então, os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis, ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora, me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: o que o Senhor diz é isso: façam muitas covas em todo o leito seco desse ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e vocês
O seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhe dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades, desde as cidades cercadas de muralha, cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e entregarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício de manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então, todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos quanto os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento? Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele. Até que, finalmente, todos os campos estavam cobertos de pedra. Então, eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir-Eres, ficou faltando, mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar a passagem através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então pegou o seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu como sacrifício ao seu deus Moabe nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país.